Romeu Zema, pré-candidato a apoiador de Flávio... Não, peraí. Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, foi ao Critique Podcast, onde fez uma longa entrevista. Eu assisti basicamente tudo e gostaria de reagir com a presença ilustre dos senhores sobre o tema de privatizações. Será que o nosso querido Zema trouxe argumentos técnicos, embasado com números, ou será que ele trouxe somente argumentos rasos, relativamente emocionais e com as mesmas respostas do clichê do bom senso de sempre? Vamos, na medida do possível, tentar fazer uma análise honesta. Então, vem comigo que esse vídeo tá bom demais. Vamos falar de uns temas preferidos aqui do Critique, privatizações. Aqui é um tema recorrente, a gente discute de tudo quanto é lado, ângulo, privatizações. A gente viu nas intenções no plano de governo de privatizar todas as estatais, inclusive o Banco do Brasil e Petrobras. Eu não vou nem partir... A princípio, tá? Segundo eu não li, tá? Mas o plano de governo do Zema, né? Do pré-candidato aí, incluiria privatizar as grandes empresas estatais do Brasil, né? Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, etc. É o que aparentemente está sendo falado aqui. Vamos lá. Se faz sentido ou não, porque a gente já teve diversas discussões aqui dentro dessa mesa. Mas eu vou do ponto de vista administrativo. O Brasil, ou a iniciativa privada, tem caixa para absorver essas estatais, como o Banco do Brasil e a Petrobras, ou a gente vai ter que recorrer a um BNDES que também é estatal? Bom, primeiro assim, isso de ter caixa é uma questão importante? É importante, mas não é tão relevante quanto outras questões que eu vou trazer nesse vídeo. Mas a princípio, caixa para comprar estatal a preço barato, o setor privado consegue. Às vezes, como ele falou, com o próprio Estado, via BNDES, ou às vezes começa-se um processo de você conscientemente começa a piorar o serviço daquela estatal para as pessoas reclamarem cada vez mais e depois vir aquela cartilha de que, viu, estatal não vale nada, tem que vender e passar para o setor privado e aí vai melhorar. E aí, como a estatal está ruim, ela é vendida a preço de banana. Então, independentemente se é fácil ou difícil você conseguir o dinheiro para comprar a estatal, o setor privado com certeza daria um jeito, tá? Mas pode ter certeza que elas teriam que baixar muito de preço para isso. Mas ainda assim eu acho que não é uma pergunta burra, porque não é burra mesmo a pergunta dele, tá? Inclusive eu gosto muito dos meninos do Critique, porque são grandiosas estatais, tá? Então, ainda assim, eu acho interessante a gente falar desse tópico. Vamos ver o que o querido Zema respondeu. Não, tem caixa sim. O mercado hoje, no Brasil e no mundo, é altamente líquido. E nós temos de lembrar... Isso é verdade. É o seguinte, eu falo que é tão claro e ao mesmo tempo tão difícil de entender. Essas empresas são utilizadas para cabide de emprego. Eu vi isso lá na CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, e na... Pra você que não sabe por que eu fiz essa cara, qual é o grande argumento básico da galera que é a favor das privatizações, né? Normalmente assim, elas alguma vez na vida foram em uma repartição pública, talvez, e elas foram mal atendidas ou acharam que isso ficou lento, né? Aí elas têm aquilo na memória. Mas normalmente em empresas privadas também, restaurantes, lojas, empresa de telefonia, ou sei lá, qualquer coisa, você também é maltratado, mas aí você não lembra, né? Você não pede pra estatizar, mas tudo bem. E aí ele lembra que foi na repartição. Às vezes ele foi no correio, teve algum tipo de problema também. E aí você fica com aquela emoção, serviço ruim, com viés, porque você só lembra a parte do serviço ruim do Estado, tá? Aí o segundo argumento é que você vê que os políticos, e isso não deixa de ser verdade o que o Zema tá falando, fazem indicações de cabide de emprego. Mas obviamente é uma estatal, a estatal, alguns dos cargos delas, tá? Vão ser cargos de confiança, tá? Algumas estatais mais, outras menos. E aí os políticos acabam indicando, e algumas indicações de políticos não são técnicas. E a empresa, mesmo que ela seja estatal, obviamente, ela deveria pesar pela gestão. Veja que gestão não quer dizer lucro máximo, tá? Algumas estatais, obviamente, não são feitas para dar lucro. Eu sempre falo, o Pix, por exemplo, não é uma empresa estatal, mas o Pix tem uma operação grande, inclusive, do Banco Central. E o Pix provavelmente não dá lucro. Então você quer privatizar o Pix agora? Inclusive, nenhuma empresa privada conseguiu fazer o que o Pix já fez, tá? O mercado fala que é tão eficiente, nenhuma empresa privada brasileira fez isso, e nem americana. Só teve uma empresa privada que conseguiu fazer um negócio parecido com o Pix, que foi o Alipay. Eu, inclusive, utilizei bastante lá na China, tá? E é privado. Mas tem uma alta parceria com o Estado lá. Enfim, então o Pix provavelmente é deficitário. Mas, a meu ver, o Pix tem uma excelente operação, uma excelente gestão e tem uma eficiência muito grande em prestar um ótimo serviço à população. Dificilmente o Pix sai do ar, ele é instantâneo e é muito, muito fácil de fazer, tá? Então, a galera, além do lance de ter ido numa repartição pública, ele vê esse lance que o político indicou para o cabide de emprego. Essa palavra cabide de emprego é pejorativa, né? Porque se é cargo de confiança, o político tem que indicar, assim como o ministro, se o Zema um dia for presidente, ele vai ter que indicar alguns ministros. É um cabide de emprego isso? Não, são cargos de confiança, só que leva o nome cabide de emprego com o tom pejorativo quando
Os políticos fazem indicação só pra deixar o cara mamando nas tetas do Estado lá. Aí tem um terceiro fator também que a galera gosta de falar, que eles têm por dogma de que o setor privado sempre faz as coisas melhor do que o Estado, que é um negócio maluco, né? Porque assim, que setor privado fez um Pix melhor que o Estado brasileiro? Que setor privado fez uma petroleira melhor que o brasileiro? Dentro do Brasil, tá? Que setor privado fez uma empresa tipo a Embrapa melhor? Que setor privado, ele vai falar daqui a pouco, a nível mundial, fez um trem-bala melhor que o chinês? Então assim, peraí, o setor privado faz melhor tudo? Que setor privado tem uma moeda melhor, mais aceita e mais líquida do que as moedas estatais? O Bitcoin é assim? Se você é amante de Bitcoin e acha que o Bitcoin é moeda, ele pode ser outra coisa. Mas moeda mesmo, hoje em dia não é, tá? Então como é que o setor privado faz tudo melhor? Então a galera tem essas três condições, né? Os três vieses que eles colocam na cabeça. E quarto, alguns exemplos, e o exemplo campeão é aquele: lembra a telefonia lá em 1990 ou em 2000? O telefone era caro, você tinha que ligar para pedir uma linha telefônica, demorava 1000 anos. E depois que privatizou, tudo melhorou. Hoje você tem um celular altamente tecnológico na sua casa e várias empresas de telefonia. Então, normalmente eles dão esses exemplos, tá? Inclusive, o meu pai trabalhou no sistema Telebrás, né? Desde antes, por 19 anos, até na época que foi privatizado também. E ele participou de uma das primeiras ligações telefônicas, né, aqui no norte do Brasil, tá? Para um interior aqui específico, eu esqueci o nome. Vamos lá ver o que o nosso querido Zema vai falar, se ele vai trazer dados técnicos para comprovar ou se vai meter essas 4 falácias aqui que eu falei. Ele já falou aqui do cabide de emprego, vamos ver o que ele vai falar mais, tá? Copasa, que é a companhia de saneamento. Empresas são utilizadas para cabide de emprego. Eu vi isso lá na CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, e na Copasa, que é a companhia de saneamento. Inclusive, eu tenho ações das duas empresas, tá? Da CEMIG e da Copasa. Desde que eu ganhei a eleição em 2018, sabe quanto essas duas empresas valorizaram na Bolsa de Valor? Elas são as duas listadas. Multiplicaram por 4 o seu valor. Eu levei gente competente. Em vez de levar um criminoso igual o BRB levou, eu levei um ex-vice-presidente do Itaú que tinha aposentado, que foi o que passou no processo seletivo. 0 de escândalo lá no nosso BDMG. Nós temos lá o banco. Aí, gente, vamos lá. Ele falou: as ações da CEMIG e da Copasa valorizaram pra caramba no meu governo. Mas, gente, pelo amor de Deus, todas as ações valorizaram, basicamente. Não foi por uma super gestão do Zema, não, tá? Inclusive, eu sou a favor de gestão, tá? Que nem eu falei pra vocês. Gestão, eu sou muito, muito a favor. Mas você pode fazer uma boa gestão numa empresa estatal, boa gestão numa empresa de economia mista e uma boa gestão numa empresa privada. Assim como pode fazer uma má gestão nos 3 tipos também. Vamos olhar aqui as ações. Por exemplo, as ações da CEMIG nos últimos 5 anos cresceram bastante e agora, nesse último rally da Bolsa, né? Cresceu mais ainda, chegando aí na sua máxima história, basicamente. Na verdade, em 2012, a CEMIG chegou a um valor maior que esse ainda. Mas você pode ver que o Ibovespa, que é a média, né, das principais ações negociadas da Bolsa de Valores, fez um movimento parecido. Então, pô, isso aqui foi mérito do Zema também? Porque ele não indicou um cara bom? Será mesmo que foi mérito dele? Porque outras estatais cresceram bastante também. Inclusive, eu, Daniel, sou apaixonado por estatal. Estatal boa, obviamente, para comprar ações, né? Porque a galera fica falando que o Brasil vai virar Venezuela, aquela coisa toda. Meu Deus, o risco estatal. Elas ficam super baratas. E quando a empresa tem bons números, é bem gerida, como eu falei pra vocês, você vê que é uma estatal boa e eu acabo comprando e tenho bastante lucro com ela, tanto com valorização quanto com dividendos, tá? Inclusive, mostrando um pouco da minha carteira pra vocês, CEMIG, por exemplo. Eu comprei ações da CEMIG a um preço médio de R$13, hoje estão 22, valorização de 28%, ganhei 70 mil reais em CEMIG, basicamente em 2 anos, tá? Fora os dividendos que eu vou mostrar pra vocês. De dividendos aqui da CEMIG, né, em 2024 foram mais 18 mil reais e em 2025 mais 32 mil reais, mas aí 50 mil reais somando, né, fora os 70 da valorização. Então, eu coloquei 200 e poucos mil, então foi, sei lá, 50% de rentabilidade em 2 anos, né? Uma boa parte dessa rentabilização da CEMIG aí foi porque pouco tempo atrás, você pode ver notícia disso, a galera falou que a CEMIG podia ser federalizada, que é o contrário da privatização, né? Privatização passa para o setor privado. Federalização, nesse caso, seria uma empresa do Estado de Minas que passaria para controle da União, do governo. Aí governo, já lembra do Lula, né? É o Lula, o gastador e tal. E aí as ações da CEMIG caíram naquela época, eu peguei e comprei bastante, tá? E Daniel, por que a CEMIG seria federalizada? Por isso aqui, ó. Porque a dívida total de Minas cresceu 63% com o governo Zema, né? Pô, ele se gaba aí de ter feito superávit e fez mesmo de 1 bilhão. Ano passado, nada tão estrondoso assim, mas a dívida como juro alto foi crescendo, né? E aí a galera já quer ver uma empresa estatal para ver se privatiza. No caso aqui, a ideia era o contrário, era federalizar, né? A ideia era o seguinte, como a dívida do governo era com a União, né? Existia a possibilidade de transferir o controle para o governo federal, visando abater um débito de 165 bilhões, porque o estado de Minas deve bastante. Com relação a outra ação da Copasa, veja que ela cresceu mais do que a média do Ibovespa, mas isso aqui não foi gestão não, ó.
Tanto que, pensa comigo, gente, é só você usar um pouco a lógica, tá? Eu não sou anti-mercado e anti-gestão, não. Eu sou super a favor. Se o Zema ganhar a presidência aí, fizer a super gestão, não privatizar nada, né? Mas fizer uma super gestão, melhorar, beleza, vamos ficar felizes. Mas assim, tem muita coisa que é só caricatura. Porque, por exemplo, fiz a super gestão da Copasa. Tá, as ações dela estavam crescendo normais. E aí, quando foi ali para maio e junho do ano passado, há menos de um ano, as ações explodiram. Por que elas explodiram? Foi um fundamento? Pensa comigo. Pô, ela reportou um super lucro e agora aconteceu alguma coisa? Não, por causa disso aqui que elas explodiram. Por causa desse processo, né, de desestatização ou privatização da Copasa, tá? Então, quanto isso mais foi avançando, mais as ações foram crescendo, tá? E muita gente aí do mercado fala que elas vão crescer mais ainda. Eu tenho ações da Copasa, inclusive. Não é uma posição tão grande assim na minha carteira, tá? Vou mostrar assim que fica melhor pra vocês. Copasa, eu tive 281% de valorização. Se eu tenho 16 mil reais, quanto que eu tinha em Copasa? Sei lá, já colocado uns 30 mil reais, mais ou menos. E aí a posição valorizou para 116 mil por causa dessa história de privatização. Eu, como sou pragmático, sei investir e sei oportunidade de ganhar dinheiro, tá? Mas a minha opinião, você sabe, eu sou a favor de excelente gestão nas empresas estatais, mas elas não precisam ser privatizadas, principalmente os grandes setores estratégicos, tá? Que são os monopólios naturais, né? Que toda a população tem acesso. Mas o vídeo tá ficando só eu falando e o Zema pouco, né? Desculpa aí, eu vou ver se eu deixo ele falar mais um pouquinho. É seletivo. Zero de escândalo lá no nosso BDMG. Nós temos lá o Banco de Desenvolvimento e batendo recorde de produção e de lucro. Entendeu? Não teve um centavo de negociação com o Banco Master. Olha que diferença, né? Então, mais uma vez, grande mérito, né? Eu não negociei com o Banco Master. Mas menos mal, e fico até feliz, assim. Esses últimos dados que ele falou, não chequei, mas se foi verdade, tá legal, tá de gente parabéns. competente que faz a diferença. E na hora que nós vendermos as estatais, nós já vamos vender falando, a Petrobras está sendo vendida, com esse dinheiro aqui nós vamos fazer um trem-bala de Porto Alegre até Fortaleza, passando aqui por todas as capitais pelo litoral. Isso traz desenvolvimento econômico, isso Mano, peraí. Ele falou assim, ele mostrou até um certo, como se fosse uma ideia da mitada. Quer ver? Eu vou voltar, ele falando, parece assim que ele falou uma frase que, meu Deus, olha a ideia dele incrível. Vender a Petrobras para fazer um trem-bala, dá uma olhada, ó. A Petrobras está sendo vendida, com esse dinheiro aqui nós vamos fazer um trem-bala de Porto Alegre até Fortaleza, passando aqui por todas as capitais pelo litoral. Olha a expressão. Que ideia maravilhosa. Gente, pelo amor de Deus. Você precisa vender a Petrobras para fazer um trem-bala? Isso aí é só para dar uma justificativa para ver se a galera compra a ideia. Gente, a Petrobras é uma empresa super eficiente. A Petrobras é uma empresa que dá lucro. Não precisa falar que a maioria do petróleo do mundo, que é um recurso, não é um monopólio natural, mas é praticamente, né? Praticamente não, mas assim, é um bem super estratégico, você sabe, a energia. E a principal fonte do mundo, inclusive. E, cara, a maioria do petróleo do mundo ou é estatal ou é um cartel, né? De algumas empresas privadas, que estão altamente alinhadas aí com o seu estado, né? E o Trump, por exemplo, tem várias empresas privadas de petróleo nos Estados Unidos. Não dá pra falar que o estado americano e o presidente americano não ficam intervindo constantemente no setor de petróleo, tá? Inclusive até pra pegar petróleo de outro país. Mas assim, você não precisa vender a Petrobras pra fazer o trem-bala. Além disso, mano, assim, ó, o Zema tirou essa ideia de vender Petrobras, de vender uma empresa pra fazer trem-bala, da onde? Será que ele conhece trem-bala? Ele já viajou de trem-bala? Eu já viajei de trem-bala, lá na China, vocês sabem. E, cara, se ele quer fazer um negócio de trem-bala, por que ele não usa a melhor experiência que funcionou desse tema no mundo? Por que ele não usa a melhor? Qual a melhor experiência? Na China. A China tem 2/3 dos trem-balas do planeta Terra, 50 mil quilômetros, tá? Gente, a Terra tem 40 mil quilômetros de circunferência. A China tem trem-bala, que é trilho de alta velocidade, que dá pra dar a volta inteirinha na Terra e depois vai mais 10 mil quilômetros mais. Aí tu acha que a China pegou a sua empresa de petróleo ou um banco que ela tem, tipo o China Construction Bank ou Bank of China, aí vendeu pra fazer um trem-bala? É isso que ela... Claro que não. A operação do trem-bala, inclusive, deixaria o Zema se tremer de medo, porque foi um banco estatal que gerou crédito, gerou moeda, entre aspas, para uma empresa estatal. Inclusive foram 2 bancos estatais, tá? O China Construction Bank, o CCB, e o Banco Industrial da China, tá? Tem um vídeo que eu falo sobre a China aqui no meu canal, depois você pesquisa. Então, o banco estatal gerou esse crédito, uma empresa estatal usou do crédito para fazer o trem-bala, e o trem-bala é deficitário. Então, assim, e os Estados Unidos, por exemplo, não tem nem 1000 quilômetros de trem-bala, é virtualmente zero. Tem um ali perto da Disney, mas é, cara, quase zero. A operação do trem-bala que deu certo no mundo foi isso, de usar o Estado como financiador, como construtor, enfim. Então, se eu falo que o Estado é financiador, o Zema ia ficar maluco. Se eu falo que o Estado é construtor, o Zema ia ficar maluco. E se eu falo até que, inclusive, o trem-bala é deficitário,
O Zema ia falar, não. Ia chegar no futuro um dia, olha o metaverso. Não, trem-bala é deficitário, vamos privatizar, porque o setor privado gere melhor. O problema foi o Estado. Gente, o setor privado eu não conseguiria nem fazer o bagulho daquele. Então, tipo, ele tirou essa ideia baseada não sei da onde. É só pra tentar que o eleitor entenda, né? Vai vender a Petrobras, beleza. Vamos ter o benefício no trem-bala. Mas, cara, qual o benefício, por exemplo? Antes a Petrobras, né, ela ia do poço e ela passava por toda uma cadeia de distribuição, desde a exploração até a distribuição de combustível e chegava no posto da Petrobras. Aí a gente teve a guerra do Irã agora. Se o caminho fosse todo estatal ainda, o Estado, nesse período, poderia fazer algum tipo de intervenção para o preço não crescer tanto, tá? Isso sem prejudicar o lucro da empresa. Ela ainda daria lucro. E eu ficaria feliz, inclusive, porque eu sou acionista, tá? Mas aí, uns anos atrás, o governo Bolsonaro privatizou a distribuição. O que acontece? As empresas repassam o custo da guerra, mas repassam o lucro ainda maior. E se, cara, privatizar é para entregar um serviço mais eficiente à população, como que a galera sente maior eficiência ao abastecer o seu combustível, por exemplo? Tem que ter o combustível lá, né? Mas assim, quando era estatal também tinha um combustível no posto, então beleza. 2, a qualidade. A qualidade parece que não mudou muito, né? Terceiro, e único fator, o preço. Peraí, o preço subiu. Daniel, mas porque o dólar caiu, O dólar tava 6,30, tá 4,97, tá próximo a R$5. Nos últimos 3 anos, o preço na fonte lá caiu e o preço nos postos subiu. Por quê? Não era para ser mais eficiente? Mas pelo menos não tem cabide de emprego, porque senão ia ter 3 caras lá roubando. Cara, mas no macro, não dá pra ter tudo, né? No macro, o que seria melhor, tá? Então, ele tirou essa ideia, não sei da onde, velho. Isso traz desenvolvimento econômico, isso descongestiona as estradas. Trem-bala, sim. E por que não pode ser feito? Porque o trem-bala vai ser muito provavelmente operado por alguém privado e não vai ser cabide de empregos. E parece que para esse governo desenvolvimento é ruim, porque quanto mais pessoas você tem submissas, sobrevivendo o Bolsa Família, melhor. Nós vamos vender o Banco do Brasil e a Caixa e vamos... Aí tem que meter o hatezinho no Bolsa Família, né, e tal, aquela parada toda. Faz parte. Reformar e ampliar, duplicar todas as rodovias do Brasil. Aí ele vai vender a Caixa e o Banco do Brasil para poder duplicar a rodovia do Brasil. Não dá para fazer. Só dá para fazer se vender o banco e a Petrobras mesmo. É uma falsa condição. A gente vai vender isso, vai fazer o caixa, e aí as rodovias vão ser boas, e aí vai ter um trem-bala. Você fala, mas mano, os outros lugares do mundo, eles precisaram vender todos os seus bancos, todas as suas petroleiras e tudo para ter rodovia boa e para ter trem-bala? Não, né? Mas a gente tem que vender, porque a gente é o Bostil, né? É isso aí. A vida do brasileiro vai melhorar ou piorar? Vai melhorar. E quem é contra, eu lembro, vocês devem ter pego a época do celular estatal. Lá em Minas era Telemig celular, aqui era Telesp celular, né, pelo que eu me recordo. E foram privatizadas, o serviço melhorou? Melhorou. Tem mais opções hoje? Tem. Alguém sente saudade do Banespa aqui em São Paulo? Gente, sobre telefonia. Cara, quando alguém vier com esse argumento pra você... Olha só, eu sou a favor que a telefonia no Brasil seja privada, tá? Na verdade, assim, a maioria dos setores, você vai ver que eu, Daniel, sou a favor de que tenham uma empresa estatal, mas que o mercado seja aberto. Então, por exemplo, na época que era um monopólio do Estado, né? Eu não seria a favor. Cara, telefonia, dá pra ser privado sim. E se fosse hoje 100% estatal, eu estaria lá a favor da privatização, não, mas da quebra do monopólio. Onde o Estado teria uma empresa estatal, até pra concorrer e tal, enfim, e abriria o mercado pra outra. Deixa o mercado vir e tal. Hoje o Correios não entrega? Entrega. Mas tem outras empresas privadas também que entregam, inclusive usam da estrutura dos Correios. Então, beleza, você tem uma empresa do Estado e você tem várias empresas no setor privado concorrendo. Ótimo. Eu, Daniel, como investidor, vou ver as melhores e vou investir independentemente de ideologia, se é do Estado ou do mercado, tá? Assim como bancos também. Deixa o Estado ter seu banco para fazer as suas políticas, principalmente de desenvolvimento de longo prazo, né? O setor privado, ele normalmente pensa mais a curto e médio prazo, tá? E o Estado, quando bem organizado, quando bem gerido, não tô nem falando que agora estamos sendo bem geridos, tá? Mas ele tem que ter ferramentas para pensar a longo prazo. E se o Estado não tiver um banco de desenvolvimento, não tiver empresas estratégicas, empresas de energia, como é que o presidente da República vai fazer um programa de Estado eficiente, tá? Vai ser bastante difícil. Mas esse argumento da telefonia, cara, não é porque era estatal não que era caro, era só porque era uma tecnologia inicial. Eu estou gravando para você aqui no computador. O computador nunca foi, até onde eu sei, em quase todos os lugares do mundo, por exemplo, nunca foi do Estado, um produto do Estado. Era um produto do setor privado. E décadas atrás, um computador era gigantesco, do tamanho da minha mesa aqui, e pouquíssimas pessoas tinham e era muito caro e muito lento. Depois a tecnologia foi vindo, o computador foi diminuindo, ficando rápido, e hoje a gente se fala aqui por alta qualidade. E não foi porque era estatal e virou privado. Não, sempre foi privado. É por causa da evolução tecnológica. Então, cara, é uma desonestidade muito grande, bicho, falar que naquela época era caro, era um tijolão, só porque era estatal, entendeu? Então,
Mano, é sinistro. É o espírito do Bostil, né? Aí quando fala assim, tá, e o Pix? Achei comparativos no Pix no mundo inteiro. O cara fica, tem o melhor exemplo é o Alipay. Mas ainda é pago, né? Tu ainda paga uma taxa. E gratuito tem, o cara fica, Pois é, o Pix foi o Brasil que fez, o Banco Central. Por quê? Porque houve uma evolução tecnológica. Agora imagina o seguinte, se, sei lá, o sistema de transferência brasileiro em 2018 fosse transferido pro setor privado, alguém fizesse alguma maluquice desse gênero. Aí o Pix, que estava quase para ser criado, foi lançado lá em 2020, alguma coisa parecida com isso, né? 2019. Aí o Pix tivesse sido lançado. Aí ele ia estar aqui falando assim, ó, lembra? A gente fazia transferência via TED, não sei o quê. Hoje tem o Pix. Por quê? Privatizou. Tenho certeza que seria assim. Mas, como isso ainda é do Estado, né? O Pix está aí e eficiente. E a tecnologia, a evolução tecnológica, permitiu que ele fosse super rápido e eficiente. Aqui em São Paulo? Tinha a nossa caixa aqui também, não tinha? Tinha a nossa né? caixa. Inclusive, minha mãe trabalhou no Banespa, depois foi vendido para o Santander, né? Alguém morreu por causa da nossa caixa, do Banespa? Então nós temos históricos. Agora, esses bancões Tem banco que dá para ser privado. Eu não tô negando não, tá, gente? Tem banco que dá para ser privado. Eu, Daniel, presidente da República, eu olharia tudo com a lupa. Talvez eu privatizasse algumas empresas sim, de verdade. Eu não sou contra a privatização não, tá? Eu sou contra tu querer vender o Brasil e achar que vai ficar rico só porque vender umas empresinhas. E aí tu vai fazer um trem-bala e melhorar uma rodovia com o dinheiro. Aí que país do mundo usou isso para desenvolver? Cara, é um negócio maluco assim, sabe? Essas empresas estatais são manobra para fazer politicagem. Eu nem vou entrar aqui no detalhe os absurdos que eu vi lá na CEMIG e na Copasa, que nós corrigimos. Por isso que as empresas multiplicaram por 4 o seu valor. Não, eu não duvido que o Zema tenha chegado lá e encontrado absurdos e tal, e que realmente ele, de bom coração, tentou fazer uma gestão melhor, indicar pessoas melhores. Vamos partir desse pressuposto. E eu realmente acredito que ele honestamente quis fazer isso. E eu vou até dizer que, honestamente, pode ter melhorado essas empresas com ele. Mas assim, as empresas cresceram, eu te mostrei por quê, né? Não foi pela gestão, não. Te mostrei comparando com o Ibovespa, foi a mesma coisa. E a Copasa também estava a mesma coisa, até começar o negócio da privatização, que aí explodiu. Então, não tem a ver com a gestão, tá? Foi um movimento natural de mercado. Mas voltando, pressupondo que eu estou concordando com ele, que ele botou pessoas melhores e tinha, caramba, uma cabide de emprego, uma galera doida, uma petezada doida lá, segundo ele, fazendo escambau. E aí a empresa melhorou sob a gestão dele? Cara, então ele tá sendo contraditório, porque melhorou sobre a gestão dele e não foi privatizada. Então tá aí, ó. Não é possível, então, ter um super presidente da República, um super governador com uma gestão melhor, que melhore a empresa, que cresça as ações 4 vezes, sem ela ser privatizada? Tá aí. Então pra que você for se tornar presidente da República, você vai querer privatizar a parada? Faça lá a sua gestão. Melhora a Petrobras, melhora os Correios, enfim. E lembra, o que é melhorar? Quem define o que é bom é o cliente, pô. Então, se o cliente tem um serviço mais rápido, com um preço que não elevou, de preferência até caiu, né? E por outro lado, o Estado não tá tendo prejuízo com isso, e isso é uma excelente gestão. Não tá tendo corrupção, enfim. Mas para isso, você não precisa mudar de tipos. Tipos são empresa estatal, empresa mista e empresa privada. Você pode fazer boa gestão nesses 3 tipos de empresa. Falar que querer vender logo, bicho, aí já é muito dogma, até porque ele não trouxe nenhum tipo de números para embasar por que ele deveria vender a Petrobras e construir o trem-bala, né? Detalhe, os absurdos que eu vi lá na CEMIG e na Copasa, que nós corrigimos. Por isso que as empresas multiplicaram por 4 o seu valor. Mas é justamente esse um dos pontos que a gente normalmente gosta de pegar, porque será que o problema não é justamente a gestão e como é estruturado para não virar cabide de emprego? A gente faz uma analogia se eu tô com uma micose e uma unha encravada, eu não amputo a minha perna. Eu trato a micose. O problema é nítido. Nepotismo. Pois isso aí é um clichê também, né? O carrapato da vaca e tal, tira o carrapato e não mata a vaca. É um clichê, mas é um clichê bem verdadeiro, não é porque é um clichê que tá errado, tá? Mas é bem verdadeiro. Se o Zema é um tão bom gestor, pra que ele vai vender? Pelo contrário, ele deveria querer puxar tudo pro Estado, né? Se ele fosse presidente. Problema, corrupção interna. Isso pode acontecer na iniciativa privada. Eu pergunto porque... O Banco Master é privado, a empresa... A Lojas Americanas é privada, o Lehman Brothers lá dos Estados Unidos era privado. 1 trilhão de empresas era privada, tá? Talvez como paulista, é um assunto muito delicado. Aqui as telefonias que foram privatizadas e elas viraram casos de exemplo do que seriam algo legal, de inovação e de eficiência, elas são recorde de reclamação hoje no Brasil. Você entrar no Reclame Aqui, vai estar lá Vivo, Claro, todas elas. Ainda tem essa, né? Ainda tem essa, que são recorde de reclamação mesmo, então não necessariamente privatizar vai te garantir um serviço bom, tá? Mas mesmo podendo usar esse argumento agora para falar, viu, não deveria ter privatizado, porque o Reclame Aqui, elas são campeões, mesmo assim, eu ainda vou manter minha opinião de que sim, o mercado de telefonia deveria ser aberto ao setor privado e ter várias empresas privadas, e pelo menos deixava uma empresa estatal lá para fazer uma concorrência também entre tipos, né? A TIM, se o senhor pegar aqui o caso da Enel, o governador Tarcísio, junto aqui com o prefeito de São Paulo, então não querem ver pintada a empresa, porque ela não está conseguindo. Aliás, tiveram que recorrer à CEMIG para vir aqui ajudar a reeleger.
Aí não é uma empresa privada, né? Ligar os postes e trazer energia. Obrigado, CEMIG, né? A gente não agradece, mas obrigado, CEMIG, por vir ajudar A CEMIG estatal foi resolver a parada. a gente. Então a gente fica dividido. E a mesma coisa, acho que eu gostei da fala de falar, o povo não é bobo, o povo sabe o que está acontecendo. Aqui tinha uma empresa que era superavitária, nunca deu problema, sempre cumpriu sua atividade, que era a Sabesp. E ao privatizar, eu imagino que sim, expurgaram muita coisa ruim, eu não tenho dúvida disso, mas a água está chegando mais cara na casa das pessoas. E isso tem Cara, que fala legal, bicho. Olha só. A Sabesp era uma empresa boa. Devia ter corrupção. Claro que tinha. Ai, pelo amor de Deus. Aí resolve com o quê? Com gestão. Então o cara que ele é bom de gestão, ele deveria querer, na verdade, o contrário. Estatizar tudo pra ele cuidar, né? Então a Sabesp era uma empresa boa, com problemas e tal. Ainda não tinha a universalização da água, mas estava caminhando pra isso. Agora vamos ver, você, querido paulista, vamos ver se água vai chegar com melhor qualidade, 2, com preço menor, ou pelo menos com preço igual, e 3, com maior eficiência. Aí sim a gente vai descobrir se a privatização valeu a pena, tá? Mas talvez a gente tenha que esperar mais alguns anos para isso. Por quê? Porque normalmente, né, eu não sei, eu não olhei os contratos em nível de detalhe, mas alguns governantes, ainda mais quando eles têm alguma reeleição pela frente, eles privatizam a empresa, mas nos primeiros anos de contrato, eles dão uma facilitada ou uma aliviada, que é pro consumidor não sentir logo o preço, tá? E a empresa privada topa esperar, né, que é pra não ter aquela, privatizou e subiu de preço. Então a galera tá ligada nisso. Então o que os políticos fazem? Não tô nem falando que o Tarcísio fez isso, tá? Precisaria olhar a fundo pra ter certeza. Mas eles pegam, vendem as ações das empresas baratas, passam pro setor privado, depois logo as ações valorizam, algum barão lá ganha um monte de dinheiro, enche o bolso de dinheiro nisso, e aí modernamente, nos primeiros meses ou anos, não sobe tanto o preço assim, só pra galera não reclamar, mas depois, a médio prazo, a longo, a conta chega, né? Tomara que não aconteça com a Sabesp e que, sei lá, fique uma empresa melhor e que preste o melhor serviço à sociedade. Eu duvido um pouco, a meu ver, vai acabar ficando mais cara a água e o serviço vai melhorar um pouco. Então, a água aumenta, por exemplo, 5 pontos de unidade, né, o preço dela, mas o serviço melhora em 1 ou 2 pontos, né? Então, no total, você tem aí um fator negativo de 3, né? Mesmo que você tenha melhorado o serviço, mas o preço foi mais acima do que a melhora, tá? Inclusive, na Europa, recentemente estava tendo uma tendência de reestatização de alguns dos setores estratégicos, como água, né, saneamento, enfim. afetado um pouco a popularidade, inclusive, do governador. Sim. Você entrou num ponto muito importante, Mário. Eu falo de privatização bem conduzida. Acho que privatização, primeiro, é um processo onde quem for o concessionário, aquele que vier a estar à frente dessa nova empresa, tem metas a cumprir. É ficar muito claro como que vai ser o reajuste de preço, que, na minha opinião, pelo ganho de eficiência que o privado pode trazer, tem que ser abaixo da inflação, entendeu? É prever. Se a inflação é 5%, o reajuste é 4%. Você vai ter de ganhar isso com eficiência. Isso aqui eu gostei. Tá aí uma coisa que ele falou que eu falei, cara, eu gostei. Vamos supor que estamos no universo que decidimos privatizar uma empresa. Beleza. Então, no contrato, cara, se tu é o cara do setor privado mesmo, o cara da gestão e tal, se a inflação é 5, tu vai reajustar menos que a inflação, por alguns anos, né, obviamente, não sei quanto tempo. Isso aí seria legal, você colocar algumas travas no contrato, de preferência para médio e para longo prazo. Aí você pode ter uma segurança maior de que realmente o cara que tá comprando viu uma oportunidade, ele viu uma assimetria que só com gestão ele resolve, e não com aumento de preço. Porque tem gente que vê a assimetria, fica parceiro do político, compra a empresa, passa um tempo sem aumentar o preço, depois aumenta, embolsa todo aquele lucro, o político é reeleito, enfim, é a pegada deles. Mas tu tem uma privatização que um empresário viu uma assimetria, ele fala, mano, vou nem ajustar preço não, eu sou o super gestor, vou resolver isso aí seria até legal. Então você poderia usar artifício do contrato para isso. Então nesse ponto até que eu gostei do que o Zema falou, né, em pressupondo que fosse privatizar algo. Mas não vou mais demorar tanto nesse vídeo, eu me alonguei mais do que eu deveria. O Zema aí é um pré-candidato à presidência da República. Vamos ver se mais pra frente eu faço um vídeo analisando as propostas dele. Apesar de não ter gostado da maioria das coisas que ele falou, ele aparentemente aí, né? Aparentemente não, eu já conheço ele há um tempo, pelo menos é uma pessoa relativamente educada, né? Me parece que vai topar falar sobre propostas, então isso já seria um ganho para o debate nacional. Mas se você quiser aprender a investir em CEMIG ou em Copasa ou em qualquer empresa estatal ou privada, Storyvest.com.br, a melhor mentoria de finanças e investimentos na internet. E ainda, você vai ganhar lá um módulo de economia, mais didática de todos, com o preço mais justo por um produto de altíssima qualidade. Está chegando a data da abertura da nossa mentoria, mas entre na nossa lista de espera, que é o nosso grupo do WhatsApp, com o QR Code aqui na tela, ou pelo site storyvest.com.br. A gente se vê no próximo vídeo.